Olá pessoal, bem-vindos, tudo bem? Professor Gustavo aqui. Pessoal, vamos para mais um workshop de férias, tá? Espero que vocês estejam aproveitando, utilizando muito bem o conteúdo visto nas nossas aulas até agora. Vamos lá! Tema de hoje, computador, comprar ou montar? Eis a questão, né? Gente, vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Eu já adianto que essa aula eu vou expor também um pouco da minha opinião, tá bom? Às vezes vocês podem ter opiniões diferentes. Eu vou estar citando algumas marcas, alguns nomes. Então, eu quero deixar bem claro que é a minha opinião, tá ok? E eu quero que vocês também passem a ter essa opinião em relação às peças dos computadores, né, aos componentes e tudo mais, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Vamos começar em mais uma aula então? Computador, comprar ou montar? Vamos lá. Nessa aula de hoje a gente vai ver em quais situações podemos comprar um computador já montado ou se é viável comprar as peças separadamente. Então vamos falar um pouco de caso a caso, tá bom, gente? Mas lembrando, a escolha no final é sempre sua. Vamos mais a fundo no hardware. Vamos entender a função de cada peça antes do nosso bate-papo. Então eu vou separar em categorias aqui o gabinete, a fonte de alimentação, a placa-mãe, o processador juntamente ao cooler, memória RAM, HD e SSD, e a nossa placa de vídeo, tá bom? Claro, a gente tem que lembrar também do monitor, do teclado e mouse, que eu vou falar um pouquinho sobre eles também. E aí, gente, vai ter os componentes não essenciais também, tá bom? Que aí vai ser um drive de CD, vai ser um microfone, uma caixa de som, que isso, teoricamente, não é essencial para o funcionamento do computador, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando do nosso amigo gabinete, né? Aquele que todo mundo chama de CPU. Pois é, no caso a gente vai chamar de gabinete, que é o nome certo, né? Um gabinete de computador, também conhecido como case, caixa, chassi, carcaça ou o tower, né? O torre. Ele é o compartimento que mantém a maioria dos componentes do computador, né? Ele vai servir como um armazenador aí, né, de todas as peças. Claro, normalmente excluindo o monitor, teclado e mouse. Por que eu menciono isso? Lá na aula de tipos de computadores, eu falei brevemente sobre o All-in-One, que é aquele modelo de computador onde nós não temos a parte do gabinete e aí todas as peças ficam armazenadas atrás do monitor, certo? Um case de computador, às vezes ele é referido metonomicamente como CPU, né? Mas aí no caso ele está se referindo ao componente dentro da caixa, que é o processador, tá, gente? CPU é um termo comum para ser utilizado nos primeiros computadores domésticos, quando os outros periféricos, como a placa-mãe, memória e afins, eles eram alojados em seus próprios cases separados, né? Aí já faz um tempinho. Cases geralmente são construídos em aço, tá? Muitos alunos perguntam isso. A construção do gabinete, ele geralmente é no SECC, né? Ou que a gente chama de SEC também, que é aquele aço eletrogalvanizado laminado a frio a partir de bobinas, certo? Olha, ou também a gente vai ver aí gabinetes de alumínio, gabinetes de plástico, e às vezes vai ser mixado outros itens também, né? Madeira, plástico, acrílico, alguns casos até vidro, né? Mas tudo isso para a formação do case, tá? Se a gente for falar dos gabinetes mais comuns, a gente vai estar falando dos gabinetes feitos em SEC, tá? Que é esse aço eletrogalvanizado, laminado a frio, a partir de bobinas, certo? Olha, uma imagem de um gabinete convencional, né? Vamos lá, gente, gabinete.
a gente vai estar lembrando que o gabinete ele vai ter aí algumas classificações, algumas divisões, né? Divisões de tamanho e da fonte que será utilizada dentro desse gabinete. Como assim? Vamos lá. Comumente nós utilizaremos o tower, né? Ou nós vamos chamar ele de tower ou de mid tower, né? Que seria esse aqui da imagem, ó, né? Nós vamos utilizar nele a fonte ATX, padrão ATX, né? Eu quero relembrar para vocês que o padrão ATX ele vai ser para todos esses aqui, tá? O que vai modificar? Vai modificar o tamanho da fonte, beleza? Então o tamanho da fonte ele vai acabar sendo modificado por causa disso, tá? Por causa do tamanho do gabinete, mas o padrão de atuação da fonte é exatamente o mesmo, que é o padrão ATX, beleza? Então eu tenho a mid tower, a full tower, que aí ele já utilizaria a fonte padrão ATX, o mini tower, né, que seria o micro ATX ou o ITX, e tem essa forma de gabinete, né, que ela também é utilizada para alguns tipos de servidores, que é o SFF, ou Small Form Factor, que aí a gente vai utilizar a mini ITX, certo? Professor, mas se o gabinete muda de tamanho, muda a placa-mãe? Sim, senhores. Olha aí, né? Se vocês forem prestar atenção, vocês vão ver que os componentes praticamente não mudam. Vai mudar às vezes um posicionamento, um vai mais para cima, outro vai mais para baixo, né? Você vai encaixar tudo aquilo ali dentro do potinho, né? Dentro da caixa, certo? Mas se você for observar bem, a estrutura é exatamente a mesma, tá bom, gente? Tá aparecendo dúvida? Vocês estão começando a ter aquelas lembranças de meu professor falou na aula tal coisa? Deixa as dúvidas aí no chat, tá bom, gente? Bom, quando a gente fala de gabinete, a gente fala de fonte. Professor, gabinete, comprar completamente montado ou comprar só o gabinete externo? Se você for comprar só o gabinete externo, eu posso te dar algumas referências de marcas, né? Nós temos gabinetes da Corsair, gabinetes da Cooler Master, dentre outros, tá bom? Cabe uma boa pesquisa, sim. E é claro, você tem que lembrar se você quer um gabinete visual ou um gabinete funcional. Mas vamos continuar. Vamos continuar com o nosso bate-papo sobre isso um pouquinho mais para frente. Fonte. Eu já vou mencionar, gente, a fonte ATX, porque a fonte AT, ela já não tem mais circulação no mercado, ela é muito antiga, tá? Então eu vou mencionar aí a fonte ATX, tá? Ela vai ser mencionada lá nos Estados Unidos, né? E em outros países de sua fabricação, como a Power Supply Unit, né? Ou unidade de alimentação de energia. Aqui nós passamos a adaptar esse nome e chamamos de fonte. A fonte ela fica sempre posicionada no fundo do gabinete, né? Na grande maioria das vezes. E normalmente nesses cantos traseiros aí do nosso gabinete, ela vai ter essas conexões aqui, ó. Que vai ser a conexão de energia, né? Para ligá-la diretamente na tomada, a fonte chaveada, né? Algumas hoje já são bivolts, e o botão liga e desliga. A posição do cooler, ela vai variar, tá, gente? Que vai ser de acordo com a sua capacidade. Se ela é uma fonte real, geralmente esse cooler aqui, ele vai ser na parte inferior, tá? É regra? Não, mas é comum, tá? Agora, se for uma fonte nominal, semelhante a essa da imagem, ela vai ficar aqui na parte de trás mesmo. Vamos lá. Por que essa conexão fica atrás? Ela facilita a conexão com a tomada,
né, por meio do cabo de força. E o cooler ali, ele vai ajudar a expulsar esse calor, né, que vai ser gerado aqui nos componentes, certo? E ao contrário de que algumas pessoas imaginam, gente, por mais que o nome seja fonte, ela não produz a eletricidade, né? O trabalho que a fonte ela vai fazer, ela vai adequar, né, ela vai dividir e alterar a voltagem que ela está recebendo, a energia que ela está recebendo, a corrente que ela está recebendo, para uma corrente compatível com a do computador, né, de cada componente. Professor, quanto? Depende. Tem componentes que eles vão pedir 9 volts, tem componentes que eles vão pedir 12 volts e assim por diante, certo? Com essa função de transformar energia, as fontes do computador, elas vão contar com uma complexidade enorme, né? Porque aí dentro da fonte, cada componente tem uma importância muito grande, né? Então, dividindo essa voltagem, a gente vai precisar aí de um equilíbrio de funcionamento e também de componentes que consigam acumular esse restante que sobra, né? Ventilador, capacitor, né? O ventilador ele vai servir para estar resfriando, os capacitores, as bobinas, os diodos térmicos, termovoltáticos, dentre outros, né? Vamos falar de fonte. Fonte, professor, eu quero montar um computador. Pelo amor de Deus, me monta um computador com uma fonte real, tá? Por quê? Se você compra uma fonte e ela vem escrita na sua lateral que ela tem 230 watts, o correto é ela entregar 230 watts. Mas numa fonte nominal, esse é o pico que ela atinge, né? Já numa fonte real, ela vai atingir realmente aquilo que ela está sendo empregada. E geralmente uma fonte real também é de uma voltagem maior também, né? De distribuição de 500 watts, 750 watts e assim por diante, certo? Marca Corsair, tem a Cooler Master, EVGA, gente, marca de fonte é o que não falta, tá? Vamos falar da principal, da estrela do computador, né? Que é a placa-mãe. Todos os componentes que eles estão no computador, eles estão unidos e ligados entre si pela placa-mãe, direto ou indiretamente. A placa-mãe, uma central que resolve problema de espaço, bem dita aqui, hein? Uma vez que ela une todas as partes do sistema em uma só, certo? Ela tem os seus caminhos, né? As suas trilhas que vão interligar esses componentes. Ela recebe a energia direta da fonte. E a gente acaba dando esse nome de mãe bem lógico, né? Porque é a mãe que faz tudo isso, que divide tudo isso, que guia o filho, a filha por esses caminhos, certo? Então é ela que fala o que cada peça faz, né? Isso que é interessante da placa-mãe. Gente, uma placa-mãe ela tem que ser muito bem escolhida, viu? Por que eu digo isso, que ela tem que ser muito bem escolhida? Justamente porque quando nós escolhemos um componente, quando nós escolhemos uma peça, a gente tem que levar em consideração qual vai ser o soquete que vai ser disponível, né? Como assim? Se eu quero comprar uma placa-mãe para um processador Intel, vamos lá. A placa-mãe para o processador Intel, qual processador? 1 i3, 1 i5, 1 i7, 1 i9? Se eu vou comprar para uma AMD, é qual? É um Xeon, certo? Todas essas divisões, elas serão extremamente influenciadas na compra da placa-mãe, certo? Então você já tem que comprar uma placa-mãe compatível. Hoje, quando você vai fazer essa busca, lembrando, gente, tudo que eu estou falando de computador que você monta. O computador que você compra pronto, você só avalia as configurações, certo? Então, o que acontece? Feito isso,
hoje nós temos em alguns sites de compra, nós vemos kits de placa-mãe, né? Que vem a placa-mãe, já o processador e o cooler. Às vezes a placa-mãe, o processador, o cooler e a memória, né? Porque tudo isso tem que ser visualizado se é compatível. Quais situações? Memória. Se ela vai ser uma DDR3, uma DDR4. PCI Express, né? Claro que hoje a maioria das placas já tem a PCI Express. Se ela é uma placa-mãe on-board, off-board, né? Dentre outros quesitos, tá bom, gente? Mas os principais eu estou relembrando aqui. Processador e cooler, vamos lembrar desses dois aí. Processador, uma poderosa máquina de calcular. Ela vai receber um determinado volume de dados, e esses dados eles sempre vão ser direcionados aí no nosso grande código binário, né, 0 e 1, e ele vai ter a função de responder a esse volume, processando a informação com base em instruções armazenadas em sua memória interna, né? Na sua memória ROM, certo? Então o processador ele vai ser responsável por fazer o direcionamento. Já o cooler ele vai ser o responsável por resfriar o processador, né? Porque se ele vai fazer esse imenso cálculo de funções ao mesmo tempo, automaticamente ele vai esquentar. Então a gente vai precisar de algum componente para reduzir esse calor gerado. Gente, o cooler ele sempre vai atuar em conjunto, né? O dissipador e o cooler na parte superior, tá bom? É importante escolher, professor? Sim. Intel ou AMD? Cooler. Você vai utilizar o cooler que na maioria das vezes vem com o processador? Você vai utilizar um outro cooler comprado à parte, às vezes com um dissipador maior? Você vai utilizar um air cooler? Você vai utilizar um water cooler? E aí? Pois é, fica essa dúvida, né? Tudo isso é analisado quando você vai montar um computador. Mas nada impede de você que comprou, se você quiser abrir o seu computador e fazer um upgrade, você consegue também. E na maioria das vezes os usuários procuram visar primeiro também resfriamento para depois capacidade, né? Porque com um bom resfriamento, automaticamente a capacidade do computador vai aumentar. Certo? Vamos lá. Memória RAM. A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Tá. Só que a memória, eu estou falando que ela armazena. O HD ele também armazena, né? Só que a memória ela vai ser responsável pelo armazenamento random, né? O armazenamento aleatório. Ou seja, ele não armazena de forma sequencial. O que a gente está fazendo enquanto o computador está ligado é o que ela vai armazenar. Desligou, aquele armazenamento ele já não é mais válido, tá certo? Aqui nesse texto aí, gente, todas as telas das aulas, se vocês quiserem tirar print para fazer a leitura, o texto está mais para vocês do que para mim, né? Para vocês conseguirem acompanhar aí também no celular, no computador de vocês, certo? Eu gosto de associar a memória RAM com uma mesa de estudos. Você vai, trabalha, faz tudo que tem que fazer ali, bagunça a mesa. Você acabou de estudar, o certo, né? Você acabou de estudar, o certo é você arrumar tudo, né? Porque foi utilizado aquele momento, certo? Então é por isso que é importante vocês terem essa noção e essa ideia, tá bom? A memória. Pois é, aqui eu tenho uma imagem de uma memória da Elixir, né? É uma referência de marca, sim, mas nós temos hoje a HyperX, Fury, vários modelos da Kingston que vão nos ajudar bastante em relação à memória. Memórias que possuem um dissipador de calor aqui na parte superior, né? É importante avaliar, sim,
E para você comprar memória, você tem que saber qual que vai ser a sua placa-mãe. Se ela vai ser DDR3, se ela vai ser DDR4, você tem que saber. Tá bom, gente? HD e SSD. Se essa fosse uma aula há uns 3 anos atrás, talvez eu não estaria falando tanto de SSD. Eu estaria falando mais de HD. E eu vou explicar o porquê. Enquanto o nosso amigo HD, o Hard Disk Drive, né, e o SSD, o Solid State Drive, eles são unidades de armazenamento que possuem algumas diferenças. Vamos lá. HD, ele vai ser o armazenamento em disco. SSD, o armazenamento sólido. Certo? Então ele vai ficar armazenado nessas plaquinhas aqui, né? Suas principais diferenças: velocidade de leitura de dados e tamanho de armazenamento de dados, certo? É importante você saber o que você precisa e quanto você precisa. Mas eu não sei quanto eu preciso, eu só sei quanto eu quero. Tá, você sabe quanto você quer, então é importante você ter uma noção do para quê, né? Eu não sei se eu vou utilizar o meu computador para jogos, eu só quero ter um computador. Tá, pegue um espaço que esteja em alta no mercado. Como assim? Hoje é comum nós vermos computadores com no mínimo 1 TB de HD. Por quê? O SSD ainda ele vai ter um armazenamento um pouco menor do que o HD. Correto? Então o SSD você vai ver em alta computadores com SSD de 240, 480. Não é porque eu falo em alta que necessariamente ou que obrigatoriamente é a última tecnologia do mercado. Não, gente. Tem SSD com capacidades muito maiores, assim como HD também. O que eu estou falando em alta por causa de relação custo-benefício, tá? Até porque se você não visasse custo-benefício, nem essa aula você estava assistindo, né? Você comprava um computador aí de 30 mil reais que ele tinha função aí para anos, né? Mas é importante a gente ter essa noção do custo-benefício, tá bom, gente? Hoje é comum nós vermos, e eu incentivo muito os meus alunos hoje em dia com isso, que é utilizar a forma híbrida. Sistema operacional, você coloca no SSD, que ele vai ter uma leitura mais rápida, e programas, arquivos e afins você armazena no HD. Você pode ter um SSD de um tamanho menor, que aí você automaticamente vai pagar mais barato, e você também não vai deixar de ter o seu armazenamento grande no seu HD, que você consegue comprar um HD aí de 2 teras por um preço muito bacana, certo? Levem isso em consideração, beleza? Chegamos na hora dela, placa de vídeo. Por que eu falo principalmente da placa de vídeo, gente? Um computador montado, na maioria das vezes, a primeira coisa que será vista, ou que o usuário almeja, é uma placa de vídeo, tá? A placa de vídeo ela é responsável por quê? Interface gráfica. E ela tem uma interface gráfica independente. Por que eu falo uma interface gráfica independente? É simples. Ela tem a sua própria memória RAM, o seu próprio processador. Algumas têm o seu próprio cooler, né? Assim como essa da foto. Então, ela é uma memória independente, ela é uma placa independente. Então, ela vai ter um funcionamento muito melhor por causa dessa independência. Algumas precisam de uma ligação direta com a fonte? Precisam, certo? Justamente por quê? Por causa da capacidade de visualização, por causa da capacidade de funcionamento e de desempenho. Ela vai precisar sim de uma energia maior. Então, às vezes, só a fornecida pela PCI Express não vai ser a necessária. Vai precisar de uma fonte externa e, geralmente, as fontes reais elas vêm com uma ligação a mais para a placa de vídeo.
Vamos lá. Uma placa de vídeo dedicada, ela vai custar um pouco mais, né, do custo de energia, como eu falei, e automaticamente um espaço a mais no computador. Por isso que raramente a gente vê notebook ou ultrabook, né, com placa de vídeo, justamente por causa do espaço. Dá para fazer uma placa de vídeo menor? Claro, só que aí você tem que ver a capacidade e o desempenho. Monitor. Você não pode deixar de escolher um bom monitor, né? Se você vai comprar ele ou se você vai montar ele, o monitor, ele vai ser levado em consideração também, tá? Quantidade de pixels, a taxa de atualização de frames, dentre outras coisas. Eu cito também do LED, porque ele é o que está mais em alta, tá? Claro, o monitor LCD ele ainda tem uma boa visualização, mas a gente vai focar principalmente no LED, tá bom? Mouse e teclado. A gente não pode esquecer, né, do mouse e teclado de boa qualidade, né? Mouse e teclado gamer, geralmente ele vai ser o conhecido teclado mecânico, né? Eu, quando uso esse termo gamer, geralmente eles são aqueles mouses e teclados que eles vão ser mais decorados, geralmente vão ter luzes de LED, dentre outras coisas, para tornar ele mais visual, né? Mas também a sua capacidade é muito boa, aí, voltada para jogos principalmente, certo? A gente vai utilizar ele aí para inserir os dados no computador, para fazer a inserção de itens, e é interessante a gente pensar em um de boa qualidade. Não falei das marcas de placa de vídeo, mas falo agora. Nós não podemos deixar de lembrar da nossa GeForce, né, da nossa NVIDIA GeForce. Nós temos as placas modelo Radeon, dentre outras, e mouse e teclado. Microsoft, nós temos a mouse e teclado aí também da Logitech, que tem uma qualidade imensa também, né? Mas esses periféricos, gente, são periféricos ainda essenciais, tá? Por quê? Os componentes não essenciais, a gente vai falar de uma webcam, de um microfone, de uma impressora, de um controle, né, de um controle de videogame, como está sendo citado aqui. Por quê? Se o meu computador não tiver um microfone, o computador liga? Liga. Se não tiver um teclado, liga? Liga, mas você não vai conseguir utilizar, né? Entendem a diferença? Certo? Mas esses componentes não essenciais, vocês podem visualizar também, tá, gente? É porque eles não são citados aqui, principalmente, porque dá para se utilizar sem, tem muitas pessoas que utilizam o computador sem esses itens também. Vamos lá. Revisados os componentes, vamos levar em consideração 3 fatores que eu quero que vocês anotem isso aí. Para que vai ser utilizada essa máquina? Como assim? Ela vai ser para uso doméstico? É para eu, meu pai, minha mãe, meu avô utilizar o computador? É para um uso técnico? Não, eu quero abrir a minha empresa de manutenção de computadores, eu quero abrir a minha MEI de manutenção de computadores. Eu quero utilizar ela para design, para edição de imagens. Eu quero utilizar ela para edição de imagens e vídeos. Ou eu quero utilizar meu computador para games. Tenha em mente isso, tá? Quanto eu posso pagar por ele, tá? Quanto eu vou conseguir pagar por esse computador? 1.000, 2.000, 3.000, 10.000? E em quanto tempo eu preciso dessa máquina? Eu vou desmembrar essas perguntas e vou falar um pouco com vocês sobre isso. Vamos lá. Um computador doméstico, ele pode ser comprado em loja? Quando eu falo comprar em loja, o que eu estou falando? Você ir numa loja de departamento, por exemplo, uma Casas Bahia, um Carrefour, um Extra, e comprar o computador, o gabinete junto de monitor, teclado e mouse que está lá. Por que eu não sou fã, eu não gosto de utilizar os computadores que são comprados assim? Qualidade das peças.
geralmente é visado o custo para a empresa e o cliente, na maioria das vezes, pode ser inexperiente e vai apenas pela ilusão de utilizar um computador. Ilusão essa aqui, comprar um computador barato, já tá bom. E é claro, toda propaganda, vocês sabem a força que uma propaganda tem, que pode ser o pior produto do mundo, mas a propaganda nunca vai falar isso, certo? Um computador técnico, ele também vai acabar sendo mais ou menos nessa linha de atuação, né? Porque na maioria das vezes o técnico, ele se torna técnico porque ele já quebrou muita cabeça com manutenção de computador, porque já gastou muito em ter que fazer manutenção de computador. Já aconteceu muito isso comigo, tá, gente? Antes de eu me tornar técnico em manutenção de computadores, era assim. Era gastando e gastando com o computador, e um computador que também não valia a pena. E eu só fui ver isso bem mais pra frente. Design. Talvez o cara que vai comprar o computador para utilizar como design, ele não vai precisar de um gabinete que saia luzes, saia fumaça, brilhe no escuro, mas ele vai precisar de bons componentes, tá? É isso que nós temos que levar em consideração. Ele vai precisar de bons componentes e principalmente de uma boa placa de vídeo. Agora, já nos games, aí é tudo em exceção, né? Eu tenho gabinetes bonitos, gabinetes com LED. Gente, não vá só pelo visual, vá pela qualidade e pela capacidade também, tá bom? E sim, gente, geralmente os computadores gamers, eles são os mais caros, tá? Justamente por causa da sua qualidade e funcionalidade. Quanto posso pagar? É você que me responde, certo? Essa linha do tempo, né? Essa linha aí de doméstico, técnico, design ou games, também é do mais barato para o mais caro. E por que eu pergunto em quanto tempo eu preciso dessa máquina? Por que você não compra uma peça por mês? Certo? Por que você não aproveita agora, usa o seu 13º e compra um kit de placa-mãe e deixa ele guardadinho? Depois compra um gabinete. Depois compra uma memória. Professor, vou ficar com o computador desatualizado. Se você montar um computador numa boa configuração, eu tenho certeza que você vai permanecer 5 anos utilizando muito bem esse computador. Fazendo upgrades aqui, upgrades ali, uma boa limpeza, sim. Mas eu tenho certeza disso. Galera, essa aula é uma aula muito boa para a gente bater papo aí no chat, tá? Mandem mensagem, conversem com a gente aí e tirem as suas dúvidas, tá bom? Tem computador de loja que você vai comprar que vai dar problema que nem a própria garantia vai saber responder. Garanto para você, nem a própria garantia vai saber responder. Você vai pegar a marca, vai pegar o computador, vai levar na garantia da marca tal. E aí vai ficar tempos e tempos lá e cadê? Cadê o computador? Na maioria das vezes eles vão fazer o quê? Trocar por um computador novo. Sem que você perceba, é claro, né? Trocar todos os componentes? Pois é. Gente, eu já vi computador desses comprados em loja no gabinete não tá ligando. Eu desmontar, colocar numa mesa, numa bancada, né? Ligar sem ele estar no gabinete e ele funciona normalmente. O problema era o gabinete? Pois é. Pode ser um material que foi usado errado, um excesso de estática e assim por diante, tá bom, gente? Gente, conselho e bate-papo para isso é o que não falta e o tempo da nossa live não daria para isso, tá bom? Mas eu tenho certeza que já deu para acrescentar um pouco de conteúdo para vocês, tá? Eu deixo aqui os temas de outras aulas que nós teremos, que é o como melhorar a minha Wi-Fi, tá? Aula sensacional, como escolher um smartphone e é claro, né? A gente fica falando de tecnologia, mas para você usufruir da tecnologia você precisa ter dinheiro. Então vamos falar, meu currículo é invisível, e agora?
A gente vai falar também sobre currículo e mercado de trabalho também, tá bom, gente? Pessoal, agradeço imensamente essa nossa aula de hoje. Fico muito contente de todos vocês que assistiram, do bate-papo que nós tivemos aí no chat, tá? Eu espero que isso tenha acrescentado um pouquinho mais na cabeça de vocês, no currículo de vocês, tá? Eu agradeço mesmo, tá? A Evolutime agradece também aos alunos que participaram. Muito obrigado e até uma próxima aula, pessoal. Valeu!